Quando um cair, o outro ajuda a levantar, né? E cada uma de vocês tem palavra de bênção, palavra de olha, palavra de reconstrução, né? Muitas das vezes nós caímos, nós perdemos, nós quebramos os vínculos, mas o Senhor Jesus sempre coloca alguém ao nosso lado para nos fortificar, né? Então vamos orar. Pai, te louvamos, Pai querido, nesse momento, te agradecendo, Deus amado, por cada vida, Pai, que está aqui presente nesse estudo. Senhor, meu Deus, como tua serva, Pai querido, que vai, Senhor, ministrar esse estudo, que seja palavra de bênção, Pai querido, aos nossos corações, que possamos estar a receber de ti, entender cada dia mais, Senhor, da tua palavra. O Espírito Santo de Deus age, Deus amado, em comum, Senhor, sobre cada vida, sobre cada mulher, oh Deus, que se dispôs a estar aqui nesse horário, Deus amado, fazendo a tua vontade. Senhor, meu Deus, abençoa, toma tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Bom, o nosso estudo de hoje, eu estava pedindo um tema ao Senhor, né? E o tema foi cortando o mal pela raiz. Cortando o mal pela raiz. O texto-tema se encontra aqui no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 14, o qual fala assim, Efésios, capítulo 5, versículo 14. Todo mundo achou? Amém. E calma aí, misericórdia. Efésios 5, 14. A Bíblia tem tanto papel que demora tudo, mas espera aí que eu vou chegar lá. Amém. Eita, glória a Deus. 5,14? Isso. Isso. Efésios 5, 14. Sim. Fala assim, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Palavra forte, né? Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Oh, glória. Glória a Deus. Irmãos, minhas irmãs, estudando aqui nessa palavra, eu confesso que eu achei que seria uma outra palavra, né? E eu já estava ali estudando aquela outra palavra, mas não, o Senhor, ele me levou por esse caminho. Eu estava estudando sobre Jonas, pensei que a palavra seria sobre Jonas, porém o Senhor me trouxe por esse caminho. Então eu creio que, assim como o Senhor ele falou comigo profundamente em cada momento de estudo ali, ele vai falar também poderosamente na vida de cada uma de vocês. E ao estudar, ao ler essa palavra, o Espírito Santo me levou a me fazer uma pergunta. E eu quero compartilhar essa pergunta com vocês. Está dando para todo mundo me ouvir direitinho? Tá? Sim. Foi a seguinte pergunta. Você já parou para pensar no que tem te levado a querer desistir da missão que o Senhor te confiou? Você já parou para pensar no que tem te levado a querer desistir da missão que o Senhor te confiou? Ou, quem sabe, o que tem te impedido até mesmo de iniciar essa missão? Eu falei assim, gente, que coisa profunda, né? Que pergunta assim, para a gente se fazer, né? O que é que está tentando tirar o nosso foco da missão que o Senhor nos confiou? O que é que está fazendo isso? O que está nos levando
a querer desistir dessa missão? Ou o que é que está nos impedindo até mesmo de iniciarmos essa missão? E hoje nós vamos falar da sonolência ou da soneira espiritual. Que, infelizmente, muitos estão, sem perceber, vivendo nesse momento de sonolência, soneira espiritual. E isso é algo muito sério. Isso é algo assim, profundo e que o Senhor está nos chamando hoje para despertarmos mesmo. E a sonolência espiritual é a grande causadora de tantas desistências em se manter firme na missão para a qual foi designada, chamada, escolhida. A sonolência ela é causadora, né, de tanta desistência. As pessoas têm desistido. Quantas pessoas têm desistido do chamado, da missão que o Senhor lhe confiou? E por que disso? É por causa que, sem perceber, essas pessoas, assim como eu já vivi essa sonolência espiritual, estão vivendo. E pensam, às vezes, que estão acordadas, né? Alguém quer falar alguma coisa até aqui? Ele roubou essa dinha. Não. Existem N motivos, existem muitos motivos que nos levam a esse estado de sonolência. Entre eles estão a falta de interesse na leitura da Bíblia, a falta de interesse da leitura da Bíblia. Quantas pessoas hoje, né, que às vezes eu falo, amadas, mas eu já passei por isso, tá? Eu me conformava, às vezes, de ir para os cultos e pegar a palavra somente lá para poder acompanhar a palavra, ler a palavra. E isso também tem sido um dos motivos que tem levado muita gente a uma sonolência espiritual, ou praticamente a morte espiritual. Outra coisa também é a falta de oração. Quantas pessoas hoje em dia, até mesmo dentro da casa do Senhor, não criam o hábito de orarem? Como que vai se ter intimidade com o Senhor? Como que se vai vencer o mal sem a oração? A oração é a chave. E por último aqui que eu coloquei, a falta de jejum. São 3 coisas importantíssimas para que nós venhamos nos manter firmes perante o Senhor e vencer as lutas do dia a dia. Alguém quer falar alguma coisa até aqui? A última eu não ouvi. Fala aí de novo, repete. A última foi a falta de jejum. Jejum? É isso, o jejum. Muitas pessoas têm banalizado o jejum, não têm tido a prática de jejuar. O próprio Senhor Jesus Cristo, né? Ele jejuou. E ele nos ensinou a jejuar. Então, quem somos nós? Nós precisamos. E uma coisa que me chamou a atenção é que, assim como tem o Pai, né? Lógico que são o Pai, o Filho e o Espírito. Estão sempre ali juntinhos. Essas 3 coisas também têm que andar sempre conosco. É a leitura da Bíblia, é a prática da oração e o jejum. Amém? Está dando para entender? Alguém falou interessante? Pode falar. Sim. Eu achei muito interessante a parte que você falou da oração, que às vezes eu acho que tem crente que não tem noção do poder que a oração tem. Tem crente que não tem, tipo assim, um pingo de noção.
Eu estava conversando até com aquele camarada ali que está cheio, que infelizmente decidiu fazer igual o filho que dá uma passeada pelo mundo. Aí eu fiz uma pergunta para ele assim: você sente saudade da igreja? Aí ele falou assim: não. E aí eu percebi que ele não conhecia a Jesus verdadeiramente. Porque quando a gente conhece a Jesus, como Jó falou, eu conheço não de ouvir falar, eu conheço Deus não como Deus dos meus pais, eu conheço Ele, o meu Deus, porque os meus olhos viram Ele. Quando a gente passa a ter essa intimidade com Deus, por mais que a pessoa se desvie, a pessoa sente uma saudade danada. A pessoa pode estar no mundão, pode até não falar com a boca, mas a pessoa sente... Até falei com ele. Aí que entra o que você falou, assim, do poder da oração. Porque, às vezes, quando o crente ele começa a caminhar no evangelho, realmente ele não conhece a Deus em profundidade. Só que isso é muito importante. E uma oração pode mudar tudo. Como assim? Quando for orar, Deus se revela a mim em profundidade. Ah, meu amor, mas parece que é tudo isso que Deus quer. É se revelar todo crente em profundidade. Então, se o crente tão somente abrir a boca e falar: Pai, me revela, se revela a mim em profundidade, olha, mas o crente vai ter cada experiência com Deus, e conforme ele vai tendo as experiências com Deus, ele vai ficando um crente cada vez mais apaixonado por Cristo, mais apaixonado pelo Espírito Santo, e mais ele vai perceber que não existe nenhum outro lugar para ele a não ser na presença de Deus. Então, a oração tem uma importância que, se o novo crente, se o velho crente soubesse, que às vezes tudo que Deus quer, só que a gente fala, às vezes ele está ali querendo fazer algo pela gente, querendo fazer aquilo, querendo nos abençoar com aquilo, mas ele só quer que o crente peça, pediu, acabou. Deus se revela. É verdade. É interessante, rapidamente, eu e a Sheila, né, irmã, a gente tem orado. Rapidinho, Fala, Lília. Ele está Fala. falando aqui que nunca orou assim. E ele não tem medo de orar assim, por quê? Porque ele vai perder a privacidade, as coisas que o Ficar mundo... privado, entendeu? Entendeu? Sim, eu tenho consciência disso, por isso que eu acho que eu não orei assim. Acho não, tenho certeza. Mas aí você vai perder por amor. É igual Jeremias falou, eu não me lembro se foi Jeremias que falou assim: ó, eu vou tirar o coração de pedra desse povo, vou dar um coração de carne. Porque o povo adorava Deus com a boca, mas o coração estava longe. E depois que Jesus Cristo veio fazendo um sacrifício perfeito, hoje eu não farreio mais. Por quê? Porque eu não posso. Se eu quisesse, eu poderia. Ainda que eu fosse pro inferno, mas eu teria o meu livre-arbítrio. Só que eu não faço por amor, que é tão gostosa a presença de Deus, que não vale a pena eu trocar ela por nada. Então, quando você orar assim, Deus se revelar a você, você vai perder essa privacidade sua, vamos botar assim, entre aspas, não vai ser com gosto, porque nada vai valer a pena mais que a presença de Deus. É verdade. Rapidamente, já que para você poder dar continuidade, eu só queria deixar aqui que estava eu e a Sheila orando, né? Esses dias 3 da manhã, meia-noite, meio-dia, né, irmã? E 6 horas da tarde, em prol dos nossos filhos. E dentre essas palavras, Deus deu para a gente, né, uma palavra aqui no livro de Isaías, capítulo 11, que vem falando sobre a vinda do Messias, né? O reino pacífico e próspero, e foi algo muito interessante que ele falou, que diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E Deus chamou a nossa atenção sobre esses dois últimos, o derramar do Espírito, que era o de conhecimento, porque esse derramar do conhecimento nos dá o quê? O discernimento do certo e errado, o bem e o mal, céu e inferno. E esse espírito de temor do Senhor é o que nos impede de fazer aquilo que é errado. Por mais que a gente tenha esse livre-arbítrio, queira a carne, né, lutar, guerrear contra o espírito, ela vai querer fazer algo. Mas aí entra o temor a Deus. Quando há temor, a pessoa ela não consegue, ainda que faça, ela não consegue permanecer naquilo que é errado. Então, que a gente venha a partir de hoje, assim, passar a orar: Senhor, derrama sobre os meus filhos, sobre a minha casa, sobre a minha vida, Senhor, esse espírito
de conhecimento e de temor, que a gente não vai errar e a gente não vai pecar. Amém? Verdade. Amém. Glória a Deus. Pode falar, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu quero falar. É interessante isso que a Vanessa falou, muito interessante mesmo, porque a gente acaba tendo a visão de servo, de ser apenas servo. Então, quando a gente tem o olhar para Deus como apenas servos, a gente acaba agindo como servo, que é no caso do Wesley, que a gente está dando um exemplo, né? Que se afastou, mas é porque ele tem a visão do servo. Ele serve a Deus, mas não tem intimidade. Quando você tem a visão de Deus como pai, você começa a querer intimidade e cria raiz, como a Vanessa mesmo falou, que a gente começa a criar raízes com Deus, porque uma coisa é você ter Jesus de ouvir falar, uma coisa é você ter experiências com ele, né? Porque muitas das vezes nós, pais, que somos culpados, desculpa aí, Sheilinha, que não é seu caso nessa situação, mas porque criamos nossos filhos assim, porque a gente acaba não deixando eles criarem as próprias experiências e tendo um encontro verdadeiro com Cristo. Porque a gente faz o quê? A gente acorda de manhã cedo na escola dominical, a gente acorda empurrado. Então, eles acabam indo empurrados, fazendo tudo empurrado. Não, você vai entrar no Ministério de Louvor porque você tem que tocar, porque você é filho de crente, porque você, meu filho, a gente acaba tendo essa visão dos nossos filhos, achando que está passando uma coisa correta, quando, na verdade, eles recebem de uma outra forma, que na primeira oportunidade que tem, eles pegam, hidrolinha na pipa para fazer o que eles querem realmente. Quando, na verdade, tinha que ser igual a Lília falou, orar pelos filhos, estar buscando constantemente pelos filhos, porque para eles criarem as próprias experiências deles com Deus. Só isso, gente. Mais alguém? Não? Então, falamos aqui de 3 coisas, né? Que nos levam a entrar num tipo de hibernação, num tipo de sonolência espiritual. Foi falado aqui sobre a falta de interesse na leitura da Bíblia, sobre a falta da oração e a falta do jejum. Porém, vamos puxar agora para um outro lado, né? E quando o Senhor foi me dando isso aqui, eu falei, Senhor, realmente, o Senhor vai no profundo mesmo, ele vai ali na raiz mesmo. Porém, vamos falar hoje sobre outro motivo, quase que imperceptível, difícil de se notar, mas que também tem o poder de nos levar a esse estado de hibernação. O que é hibernação? Condição de inatividade. A pessoa que outrora era uma pessoa fervorosa, uma pessoa que estava ali, era pau para toda obra, uma pessoa que ela começa a esfriar e ela começa a ficar uma pessoa inativa, parada. Por quê? Porque ela está vivendo essa sonolência espiritual. E qual é o ponto-chave do nosso estudo de hoje? Olha o que o Senhor falou comigo. O ponto-chave do estudo de hoje é cuidado com quem você conversa e sobre o que você conversa. Olha que coisa tremenda. Cuidado com quem você conversa, ou seja, cuidado com as suas amizades. E sobre o que você conversa. Em muitas das vezes, por inocência, ou até mesmo por falta de vigilância, depositamos nossa confiança em pessoas que não têm a mesma visão que o Senhor nos dá. Com isso, olha que coisa profunda.
com isso, acabamos dando liberdade para que essas pessoas se tornem nossas conselheiras particulares. E é ali onde mora o perigo. Por que é aí onde mora o perigo? Porque nós passamos a ouvir coisas do tipo: se eu fosse você... Quem nunca escutou isso aqui? Olha, amiga, se eu fosse você... Olha, amigo, se eu fosse você, se eu estivesse no seu lugar... Ou se não aquela famosa frasezinha: você não merece isso. São palavras com grande poder de influência. Por isso, devemos tomar muito cuidado. Amados, olha só, eu passei por uma experiência, e quando o Senhor foi falando isso daqui comigo, eu fui lembrando, né? Porque foi o que foi acabado de ler aqui. A gente, por inocência ou falta de vigilância mesmo, nós acabamos nos abrindo a nossa vida, o nosso particular, para pessoas que não têm a mesma visão que nós temos, que o Senhor nos deu. E com isso começa a entrar as más conversações, as más influências. E foi isso que aconteceu num certo período da minha vida. Quando eu estava mais ou menos com 7 anos, de 6 para 7 anos de casada, eu comecei a ter amizades, mas foi interessante que não eram amizades, né, assim, mundanas. Eram amizades de dentro da casa do Senhor. Mas ali, como uma forma de querer desabafar, como uma forma de querer, sabe, aliviar um pouco, eu comecei a me abrir com algumas pessoas em quem eu acreditava que eu podia confiar. E aí foi onde eu passei a começar a ouvir essas 3 palavras aqui, essas três frases que eu li para vocês. Olha, se eu fosse você, não aguentaria mais não, iria viver a minha vida. Olha, se eu estivesse no seu lugar, que já teria, há muito tempo. Você não merece isso. E aquilo, de certa forma, começou a entrar. E eu quase tive o meu casamento destruído por conta disso. E eu não falo só do casamento, eu falo também da intimidade com o Senhor. Por quê? O casamento, a família, também é uma missão que o Senhor nos confiou. Então, se eu perdesse ali o casamento, se eu perdesse ali a família, o convívio da família, automaticamente a minha vida espiritual iria virar de pernas para o ar. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sempre orava ao Senhor, conversava, desabafava, ouvia as coisas que eu queria ouvir, porque lá no fundinho eu queria ouvir coisas, né, para agradar o meu ego. Poxa, realmente eu não mereço isso. E quantas vezes a gente, né, quer ouvir isso? Realmente eu não mereço isso. Poxa, não dá mais. Eu queria. Mas o Espírito Santo de Deus, ele tem sido tão misericordioso na minha vida, nas nossas vidas, e todas as vezes que eu pensava em chutar o pau da barraca, eu ajoelhava e com lágrimas nos olhos eu falava, olha só, olha que audácia, lembrando agora da até vergonha, né? Senhor, Jaqueline Pereira da Silva de Araújo, não quero mais, esse casamento não dá mais, chega, para mim acabou. Aí lá no
profundo, o Espírito Santo, misericordioso, ele vinha e falava através de mim. Mas, Senhor, que todavia seja feita a sua vontade, não a minha vontade. Espera aí. Por acaso a vontade de Deus é que famílias sejam destruídas? Será? Não. A vontade dele prevaleceu. Isso eu tinha 7 anos de casamento. Depois fui pedir, continua esse período, isso é só um pequeno testemunho. Fui pedir conselhos também a quem eu pensei que eu podia confiar. Na época era um pastor da minha igreja. E eu fui conversar com ele. Acho que eu já conversei isso com a missionária Lídia, né, Lídia? Fui conversar com ele e a esposa e falei, tá se passando isso, isso e isso. O que eu faço? Eu quero algo, eu quero uma luz. E aquele pastor, naquela hora, olhou para mim e falou assim, você só está adiando o inevitável. Separa de uma vez. E aí a esposa dele olhou para ele e falou assim, filho, mas não pode, ela tem 2 filhos, como que ela vai se virar? Como que ela vai... Não, tem mulheres aí com 4, 5 filhos que segue, vai viver a sua vida. Olha só, olha os conselhos. Olha o problema da gente se abrir com pessoas que não têm a mesma visão que nós temos. E se não fosse o Espírito Santo de Deus na minha vida? Né? E se passar esse tempo todo, e para a honra e glória do Senhor, nós completamos o ano passado 20 anos de casados. Por quê? Porque a vontade de Deus prevaleceu na minha vida e na vida da minha família. Até aqui, alguém quer falar alguma coisa? Se quiser falar, fica à vontade. Alguém quer falar alguma coisa? Eu? Sim. Na real, assim, o grande problema é a brecha que a gente abre, que acaba dando legalidade. Essas pessoas que aconselharam mal a irmã, nem sempre, assim, a maioria das vezes, a grande maioria das vezes, foram usadas por Deus, não falando com a irmã, estou falando em outras situações, tá, irmã? Tiveram uma vida reta com Cristo, sim, até porque a irmã não ia chegar para abrir sua vida para qualquer pessoa da rua, como a irmã falou, procurou numa igreja, perfeito, é assim que tem que agir mesmo, correto. Porém, quando a gente dá uma brecha, agora eu estou falando as pessoas que aconselharam, então acontece o que aconteceu com o Satanás. Ele se tornou um anjo caído porque ele deu brecha. Ele quis tomar o lugar de Deus. E essa brecha que dá é o exemplo de muitos na Bíblia, inclusive. O rei Saul, ele estava fazendo a vontade de Deus, mas ele deu brecha e saiu totalmente da direção que Deus tinha para ele. Aí o que Deus fez? Levantou Davi. Entendeu? Então, a questão é essa. Vamos para aquele versículozinho lá. Aquele que está de pé, vigie para que não caia, porque todo mundo está sujeito a dar essa brecha. E todo mundo de hoje, de um crente abençoado, que está trilhando no caminho certo, pode amanhã, numa brechinha, desandar tudo. Entendeu? Vigiemos todos nós. Amém? Amém. Amém. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não. Mais alguém? Não? Então, se tratando da nossa vida particular, o conselho, né, que eu tenho como experiência própria é evitar ao máximo se abrir
né? Porque como o irmão falou aí, às vezes a pessoa está ali, uma pessoa fervorosa, uma pessoa, poxa, usadíssima por Deus, mas a gente não sabe qual vai ser o momento que aquela pessoa vai estar dando brecha para que o inimigo venha usar também, né? E para que não fique aqui somente nas minhas palavras, eu separei alguns versículos, alguns textos aqui da Bíblia, aqui em Efésios 5:6. Efésios 5:6. Eu vou ler aqui na linguagem de hoje. Enquanto as irmãs procuram, eu vou só acrescentar aqui. Deus coloca, assim, pessoas para andarem lado a lado ali com a gente, né? Eu sou prova disso também, que eu tenho uma conselheira aqui espiritual que sempre está me acudindo, que é a missionária Lilian, né? Mas acima da missionária Lilian, o melhor conselheiro que existe para a minha e para a vida de cada um que está aqui, quem é? Alguém pode responder? Quem é? Acima da missionária? Deus. Deus é o Espírito Santo de Deus. Então, antes de eu pensar em pedir um conselho à Lilian, né? Eu estou usando muito a Lilian porque a Lilian é realmente a intercessora da irmã Jaqueline, né, Lilian? Eu tenho que lembrar primeiro de quem? Do meu conselheiro principal, que é o Espírito Santo de Deus. Esse não tem perigo nenhum de me dar um conselho errado. Nem? Acharam? Efésios 5:6. Vou ler aqui na linguagem de hoje, tá? Diz assim: não deixem que ninguém engane vocês com conversas tolas ou ideias falsas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Não deixe que ninguém engane vocês com conversas tolas ou ideias falsas. Destruir uma família é uma ideia o quê? Tola. Uma ideia tola. É uma ideia falsa de que você merece algo melhor. Como, gente? Não existe isso. Outro trecho. Alguém quer falar alguma coisa? Eu estou muito falante hoje. Tá mesmo. Vai, professora. Para, Sheila. Outro trecho aqui da Bíblia se encontra em 1 Coríntios 15:33. 1 Coríntios 15:33. Quem achar aí pode ler, tá? Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Eita, glória. Na linguagem de hoje, tá assim, não se enganem. Mais uma vez, não se enganem. As más companhias estragam os bons costumes. Olha a importância da gente não se abrir com qualquer pessoa. Não abrir a nossa vida para qualquer pessoa, não confiar em qualquer pessoa. É muito importante nós escolhermos. Não, na verdade, vou até retirar isso que eu falei agora. É muito bom que a gente coloque, né, nas mãos do Senhor. Senhor, escolhe por mim as minhas amizades. Escolhe por mim aqueles que o Senhor sabe que vai somar na minha vida. Isso é muito importante, né? Outro versículo aqui da Bíblia que eu separei foi em Salmos 1:1. Quem achar aí pode ler, tá? Salmos 1:1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta
na roda dos escarnecedores. Eita, glória. Na linguagem de hoje aqui diz assim: felizes. Felizes. Tem alguém feliz aqui? Eita, Quem está glória. feliz aí? Cadê aquele sorrisão? A alegria do Senhor é a nossa força. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, né? Pelos conselhos dos maus. E que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus. Espera aí. A pessoa está ali, né? Eu vou tirar por mim. Quando eu falo assim, eu falo por mim, porque eu já passei por tudo isso aqui, gente. A pessoa está ali. Vocês acreditam que eu já vivi? Eu já me afastei da presença do Senhor, mas eu permanecia dentro da casa do Senhor? Vocês acreditam que isso é possível? E hoje tem muito isso. A gente acha que a gente está firme. A gente acha que a gente está firme, que a gente está ali fervoroso, que a gente está como antes, mas não. Corre-se o risco da pessoa estar ali dentro, mas está só de corpo. Então, a pessoa que abre a boca para te dar um mau conselho, e tipo assim, ela depois não vem como é que se fala? Se desculpar, consertar aquilo dali, ela permanece clicando ali, batendo na tecla que é isso que você tem que fazer. Será que essa pessoa, ela realmente está firme com o Senhor? Não, tem que acordar, ela está vivendo uma sonolência espiritual. Eu falo porque eu já vivi isso. Né? E onde foi que eu parei aqui? Que não seguem o exemplo, e as pessoas que não seguem os exemplos dos que não querem saber de Deus. Aparentemente ela está querendo saber de Deus, mas tudo que ela está fazendo leva a crer que ela não quer saber de Deus. E felizes são aqueles que não se ajuntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Sabe aquelas conversinhas, aquelas coisinhas, né? Que tudo hoje em dia se torna assim, motivo de piada, de riso, a gente tem que ter cuidado com essas coisas também. Oi, 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 gente. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi, todo mundo me Minha ouvindo? bateria está. Deu um pane aqui no meu telefone, gente. Apagou tudo aqui. Estamos Uma queda de... Estamos te ouvindo e vendo também. Para mim sumiu todo mundo aqui. Agora que está voltando a aparecer. Alguém quer falar alguma coisa? Fiquem à vontade, gente. É um estudo. É um aprendendo com o outro. Eu estou aqui só para aprender com vocês. Ah. Mas você, lá no fundo você também tem alguma coisinha para poder passar para a gente também. Lá no fundinho. Alguém? É tão legal o que você tá falando, né? Tipo assim, parece que é tudo para mim também. Tô igual a Sheilinha. Sheilinha que gosta de falar isso, que é tudo para mim, é tudo para mim. Porque realmente a gente tem que... a palavra de Deus lá em 1 Coríntios 2 fala que o que é... A pessoa que é espiritual, a pessoa discerne no espiritual. Então a gente tem que realmente procurar pessoas que têm a mesma visão que a gente, para discernir tudo no espiritual. E como a irmã falou mesmo, a Jaque falou, tem muitas pessoas que estão anos e anos e anos dentro da igreja e não têm a mesma visão. E eu acredito também que nem todos terão, porque a própria palavra de Deus fala que vai acontecer de ter o joio no meio do trigo, então tem que ter, né? E nem todo mundo, então a gente tem que estar sempre vigilante, realmente, como a irmã falou, que não se abrir para todo mundo, saber com quem conversa. E eu sempre toco nesse versículo também, que as más conversações corrompem os bons costumes, porque é muito papinho à toa.
bobeirinha, que às vezes a gente acha que é bobeira e não é. É uma coisa bem séria, são palavras lançadas, como a própria palavra de Deus fala, que a palavra há poder, então a gente tem que tomar cuidado até com o que a gente fala, porque às vezes a pessoa as pessoas acham que estão nos ajudando, ou se passam por ajudar, e na verdade não estão. Eu acabei tô falando que porque ela falou para mim, porque essa semana uma pessoa bem chegada a mim, próxima a mim, me perguntou sobre meu endereço. Aí ela falou assim para mim: olha, eu tô marcando uns exames e tal. E eu falei: tá bom, poxa, marca para mim. Aí ela perguntou assim, a pessoa falou para mim assim: ah, e você conseguiu o seu exame? Eu falei: poxa, eu consegui um só. O outro tô esperando o posto marcar. Aí a pessoa falou assim: me manda teu endereço e teu cartão do SUS que eu vou marcar para você, porque tem uma amiga da política que vai marcar. Eu falei: poxa, e eu inocente fui lá e dei meu contato. Dei meu contato, dei meu endereço completo, direitinho, o cartão do SUS. Quando foi hoje, eu soube que vai chegar uma intimação na minha casa pro meu filho. Vai chegar uma intimação, os mais próximos comigo, acho que a Sheila e a Lionel devem até saber do que é intimação, e vai chegar essa semana, só que a pessoa deixou escapar à toa hoje, falou: olha, deu o endereço da sua casa. Eu falei: aí eu liguei uma coisa a outra, que vai chegar a intimação. Aí, realmente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas, às vezes, até se fingem de fazer o bem para acabar fazendo o mal também, né? Então, a gente tem que ficar muito sério. A gente acha que é um estudo bobo, às vezes Deus nos dá certas coisas e a gente fala: poxa, mas tão fraquinho ou tão bobinho. Não é nada bobinho. É Deus falando com a gente o tempo todo. Amém. Verdade. Mais alguém quer falar alguma coisa? Gente, isso é tão sério, ouvindo vocês falar, meu Deus, tem coisa que a gente fala assim, igual a Erika falou, né? Nossa, né? Que a gente não tem que abrir nem a porta da nossa casa, nem a porta da nossa vida, assim, para todo mundo, né? Às vezes as pessoas falam que é amigo, e às vezes a gente, na inocência, abre a porta da nossa casa, abre a porta da nossa vida, a pessoa vem e faz um estrago, só que a gente não é pego desapercebido, né? Porque Deus não deixa enganado. Às vezes a gente não quer acreditar naquilo que Deus já está nos falando, né? Porque ser crente não quer dizer que a gente tem que abrir a porta da nossa casa para todo mundo, abrir a porta da nossa vida para todo mundo. Irmãs, isso é tão sério que até macumba, uma amiga minha, botou no meu portão da minha casa. E foi uma coisa tão simples, gente, mas Deus é tão lindo. Eu creio que Deus sonda o nosso coração e vê quando tem sinceridade. E a Bíblia fala: Deus, ele não cochila, né? A gente deita, dorme, o diabo pode achar que vai nos enganar, mas se a gente está andando com Deus, Deus revela tudo, absolutamente tudo. E tinha uma pessoa que se dizia minha amiga, né? Só que o caso dela era porque ela era recém-convertida, então não é que era uma pessoa ruim. Mas tem pessoas que, quando aceita Jesus, o processo é mais rápido. A pessoa entra no nível de santidade, de intimidade, assim, mais rápido. Só que tem pessoas que o processo já é mais demorado. Varia de crente para crente, né? E essa irmã não é que é uma pessoa ruim, mas o processo dela foi, assim, mais demorado. E Deus me falou para me afastar dela. Só que eu falei: não, acho que não foi Deus que falou. E eu não me afastei. E eu saí, cheguei em casa, tinha um negócio no meu portão, um saco plástico grosso, meio amarelado, com os negócios ali dentro, tipo uma sujeira. E quando eu cheguei, eu peguei aquele saco e falei: gente, mas que estranho esse lixo eu ter parado aqui. Não está nem inventando para jogar esse lixo aqui. Eu achei estranho, poderia ser qualquer outra coisa. Mas já é o Espírito Santo de Deus falando: olha, alerta. Só que eu vi que não era normal, mas deixei para lá. Só desci, meu esposo estava em casa, falei com ele: poxa, achei isso assim no portão, achei estranho. É estranho mesmo. Morreu o assunto. Uns tempos depois, vem a Nina, a missionária Lívia, né, aqui em casa, e com mais 2 missionárias com ela. Deus toma uma da missionária na sala da minha casa,
daquelas que a mulher sai rodopiando tudo. E na época estava cheio daqueles escabros, porque estava fazendo obra lá em casa. E eu olhei, ai meu Deus, essa mulher vai derrubar tudo, vai cair, mas não, ela rodopiou, mas não bateu em nada. E Deus pegou e revelou a ela, falou assim, ó, Deus me mostra uma macumba, que você achou uma macumba no portão da tua casa, você pegou na mão, tu achou muito simples, eu vejo tudo, você jogou no chão. Gente, eu tinha até esquecido. Na hora, Deus trouxe tudo à tona. E Deus falou quem era que tinha feito para mim. Gente, uma pessoa que era minha amiga, frequentava a minha casa. Era minha amiga. E, tipo assim, eu já tive várias experiências com questão assim, de amizade. Mas é o que eu falo, Deus, ele é tão lindo que ele sonda o nosso coração, ele sabe quando tem ou quando não tem maldade da nossa parte. Irmãos, ele revela tudo. Deus é lindo. E aquela pessoa ainda que tenta nos fazer o mal, eu creio que Deus nos honra. Igual no teu caso, Érica. Eu creio que Deus vai te honrar. A pessoa agiu de má fé, mas Deus é aquele que não dorme. A pessoa pode até achar que vai se levantar contra a gente, vai se dar bem, mas vai se ver com Deus, né? Porque o nosso Deus é amor, mas também é fogo consumidor, né? Mais alguém? Eu só quero receber. É dando que se recebe. Então, estamos chegando ao fim, tá? Foi até aqui que o Senhor me deu. Se nós temos feito essas 3 coisas que eu li aqui no início, né? Se temos lido a palavra do Senhor com frequência, se temos tido uma vida de oração, e se temos jejuado também com frequência, mas mesmo assim, bate, sabe, aquele desânimo, às vezes, de continuar com a missão que o Senhor nos confiou, aquele estágiozinho já de querer a sonolência espiritual tomar conta, que nós possamos parar para meditar nessa outra opção aqui. Será que não estamos falando demais com pessoas erradas, conversas que não têm agradado ao Senhor, né? Então, que hoje nós possamos ficar com isso, porque é tudo um conjunto, né? A gente quer falar alguma coisa, não se permita. Tem eu acho que eu esqueci agora onde é que fala, que Deus destruirá aqueles que falam às escondidas dos seus irmãos. Eu esqueci agora onde é que está. Se alguém souber aí, quiser falar. Deus destruirá aqueles que falam às escondidas do seu irmão. Olha que coisa séria, né? Às vezes a gente se junta. Irmã Jaqueline, poxa, mas espera aí, isso daí não é para mim não, ô Jaqueline. Isso daí não é para mim não, sabe por quê? Olha só, eu saio da igreja, vou direto para casa, não fico em porta de igreja, não fico no portão de casa conversando com ninguém, não fico dentro da casa de ninguém, não é comigo. Mas espera aí, hoje em dia a gente não precisa estar mais na porta do portão, não. Salmo 101, 5. Oi? Salmo 101, 5. Olha aí, viu? Aquele que defama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar ativo e coração soberbo, não o sofrereis. Viu? Entendeu? Para confirmar, sim, entendi. Então, isso é sério demais. Como eu estava falando, hoje em dia não precisa a gente estar dentro da casa de ninguém, né? Não precisa a gente estar no portão, não precisa a gente estar na porta da igreja. Tem uma ferramenta aí poderosíssima, que ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. E que ferramenta é essa que eu estou falando? Alguém sabe que ferramenta é essa? São. Celular, internet.
WhatsApp, a internet, né? É Rede desse jeito. social, as É redes desse sociais. jeito. É isso aí. Bem rapidamente, para quem estava nervosa, né, Sheila? Bem rapidamente, Aham. lembrando aqui de um outro versículo, né? Que Davi, ele não precisou sair de casa para poder o pecado chegar até ele, não. Uh-uh. O pecado apareceu para ele no terraço lá da casa dele, na varanda, depois de encontro a ele, né? É Então, verdade. que nós possamos aprender com essa palavra. Foi até aqui que o Espírito Santo de Deus me deu, e eu agradeço a oportunidade. Amém? Gente, deixa eu falar rapidinho. Gente, esse discurso tem Retirar. cara, uma parte forte, principalmente assim, os assuntos que está sendo abordado, igual o tema que você colocou, gente, quando eu vi no grupo, eu falei, meu Deus, coisa forte. Coisa forte. O que te faz, né, desistir do chamado de Deus na tua vida? O que te faz parar? E às vezes não é uma coisa assim forte, igual que você falou. Às vezes o que faz a gente paralisar o nosso chamado, começa com o diabo de sapatinho de algodão. Eu já não oro mais, eu já não leio mais a Bíblia, eu já não jejuo mais. Não é um motivo assim forte, eu caí, eu pequei. Não, às vezes não é isso. Às vezes o diabo vem com um sapatinho de algodão. Quando eu vejo, eu estou paralisada, porque o meu espírito está fraco. Então, gente, olha, que eu penso esse discurso. É interessante isso que a Vanessa está falando, né? Porque muitas das vezes a gente espera que o inimigo vai cair no chão, vai se debater, que vai se levantar, que vai fazer, mas a frieza, como a irmã Jaqueline falou, a sonolência espiritual é pior do que qualquer coisa, porque a gente está dentro da igreja pensando que a gente está salvo, isso que importa, a gente vai para o céu, e a gente vai nos cultos, e a gente dá todo o trabalho, mas a gente, por dentro, a gente sabe que a gente não está fazendo perfeito, a gente não está fazendo aquilo que o Senhor quer que façamos de verdade, né? Olha, isso é forte demais, gente. Muito forte. Porque eu tenho certeza que cada um que está aqui hoje tem certeza do seu chamado, que foi separado para fazer algo. Seja para pregar, seja para evangelizar, seja para louvar, seja para... Mas tem certeza que vai fazer, que sabe onde é o seu lugar. E muitas das vezes a gente, mesmo a gente sabendo onde é o nosso lugar, é complicado, hein? Mas como a Vanessa falou, olha, é muita bênção. Os estudos têm edificado minha vida de uma forma tremenda. Eu já falei aqui, acho que eu já falei algumas vezes do testemunho da minha vida, que esse grupo me ajudou muita coisa. A iluminação não é tão fervorosa, né, como as outras, a gente tem que falar a verdade, né, Sheilinha? Não era. Você está falando aí da primeira igreja batista em Rio do Ouro, mas assim, os batistas não são realmente. Mas eu aprendi aqui, eu aprendi a orar com propósito, aqui eu aprendi a jejuar, aqui eu aprendi muita coisa. E não vamos deixar de desanimar não, gente. Quando você for escolhido aí, que você for levantado seu nome, pega o chamado, faz o estudo, porque Deus quer te usar também, tá bom? Eu separei um negocinho rapidinho aqui, pegando, né, o bondezinho ali da irmã Jaque. Rapidinho. Que ela falou das 3, né? Palavra, oração e jejum. A palavra, eu coloquei aqui, que nos traz o conhecimento e maturidade espiritual. Porque quando você lê, vem os problemas, você, por estar lendo, você vai saber como resolver. Por quê? Porque o Espírito Santo vai te dar discernimento, né? Vai te conduzir a fazer aquilo. Porque você leu. Na Bíblia, a gente encontra tudo que a gente precisa. Né? Os conselhos que a gente precisa se encontram na Bíblia, mas se a gente tiver o hábito da leitura, né? E eu botei aqui oração traz intimidade com o Pai, ou seja, a palavra
Você te traz conhecimento. A oração, intimidade, porque algo que você não tinha com o pai, a partir da oração, da forma que você vai orar com ele, né, o hábito da oração, você vai tendo mais intimidade com o pai. E quando você tem mais intimidade com o pai, é como se abrisse o leque, né? Você tem intimidade, então o pai está te ouvindo, né, inclinando os ouvidos para ouvir a sua voz, e você também inclinando os ouvidos para ouvir a voz dele. Ou seja, ele fala com você de uma forma que você consegue entender, né? Porque ele te entende. Da forma que você orar, que você falar com ele, ele vai te entender, ele vai te ouvir. Mas e da forma que você, através da oração, vai ouvir a voz dele? Né? Então é algo que também a gente tem que trazer para a gente. E aí no jejum, eu botei aqui, é o encontro com aquilo que o Senhor quer para a sua vida. E a liberdade que ele vai ter no agir do Espírito Santo na vida, porque você está jejuando em prol de algo, ou seja, é tudo junto, né? A união dos três. Você está orando, não, está lendo a palavra, está orando e está jejuando, ou seja, está dando liberdade do Espírito Santo atuar na sua vida de uma forma maravilhosa, de uma forma que ele nunca atuou na sua vida, porque antes você não fazia nada disso. E a partir do momento que você faz, o Espírito Santo tem total liberdade de agir na sua vida. Por quê? Porque arde a intimidade. Eita glória, tá vendo como é que Deus é bom? Quando Deus quer usar o vaso, o vaso fica como? Querendo se segurar, mas aí o vaso transborda. Tremendo, hein? Tremendo, Jaque. Érica, tremendo. Vai até segurar, mas transborda. Eita glória! Pega aí essa visão, povo. É só Nina quer falar alguma coisa. Nina que está participando hoje é a primeira vez, né, Irene? A primeira de muitas. Obrigada, meninas lindas. Querem falar alguma coisa? Bom. Gostei muito obrigado, né, por ter me, né, adicionado aí. Gostei muito, adorei, amei. E vou continuar. E que, né, vocês estiverem aí fazendo esse estudo muito maravilhoso. Isso é muito bom, para que a gente venha nos encher de Deus, né? Porque os dias estão se aproximando e vai se estreitar os caminhos. Nós temos que jejuar, orar, aliás, né? A palavra do Senhor diz que vigiai, orai, né? E jejuar. Então, nós temos que fazer isso. Ler a palavra é muita coisa, né? Para a gente é muita coisa, mas se a gente nos esforçar, né, nós conseguimos. Eu acho que eu sou a mais nova daí do Evangelho, né? Eu acho que eu sou mais nova aí. Só tem um pouco tempo no Evangelho, não, mas... O tempo de leitinho acabou, agora é mocotó, filha. Mas eu quero realmente comer só papinho, eu quero comer mocotó mesmo, porque nós temos que amadurecer, né, no Evangelho, para que a gente não venha ficar sempre menino, né, meninice, e isso aí prejudica a gente, né? Nós temos que querer realmente amadurecer na palavra de Deus. E como é que nós amadurecemos? É o estudo que aconteceu agora, que a Jaque falou. Verdade. Né? Nós nos amadurecemos assim, lendo a palavra, orando, jejuando, aí vamos amadurecer, porque quando vem alguma coisa, a gente tem que estar firme, né? Mas foi muito bom, tá? De estar nesse grupo. Bom mesmo, amei. Muito obrigado. Nina, quer falar alguma coisa, Nina? Tá quietinha? Tia já sabe que você ama. Amém, gente. Foi isso, tá? Como eu falei, obrigada pela oportunidade. Agora sim, ó. Meninas, antes de estar terminando, vamos estar orando, porque tem 2 participantes aqui que eu não sei se a Nina se encontra, a minha xará, né, Vanessa? A Nina, ela, eu não sei se já está, né, mas até então não estava firme ainda, mas também tem um chamado.
Tá aí o Wesley também, que era baterista na Casa do Senhor, que nós viemos interceder pela vida desses dois. Amém? Amém? Amém. Eu vou estar pedindo a pastora Nelma, né? Aproveitar a pastora hoje. Para estar levantando essa oração pela Nina e pelo Wesley, para Deus fortalecer, para Deus trabalhar na vida espiritual, né? Para que eles venham crescer, amadurecer na presença do Senhor e ficarem firmes e fortes e constantes, né? Porque Jesus está voltando. E Deus tem obra na vida desses dois, coisa linda que Deus tem. Glória a Deus. Então vamos orar, né? Agradecendo também a oportunidade de estar aqui pela primeira vez, né? E aprendi bastante. Estava aqui quietinho, só recebendo. A palavra de Deus fala, né? Em tudo dai graça, né? Tudo é no tempo de Deus. E Deus sabe de tudo. Deus sabe que tem que nos retirar, nos separar, nos entregar, nos fortalecer no nosso espírito. Como fala que o jejum, né? O jejum, ele é o quê? É para matar a nossa carne e fortalecer o nosso espírito. Porque quando o nosso espírito está forte, a gente vence a carne, né? E a gente sabe que o inimigo, ele faz de tudo para tentar roubar a nossa salvação, a esperança que temos da volta do Senhor Jesus, como foi falado. E Deus sabe de todas as coisas, então vamos estar orando. Pai, muito obrigada, Deus amado. Senhor, por essa palavra, Deus, Senhor, Pai querido, no coração da tua serva. Senhor, continua fortalecendo, continua dando estratégia. Continua, Pai querido e amado, sendo, Pai querido, o autor, Senhor, meu Deus, das vidas, Pai querido, que aqui estão. Pai querido, tu sabe os desígnios, Pai querido, que tem no teu coração. O Senhor sabe, Pai querido, de tudo. Toma ela em teus caminhos, Pai. Fortalece, Deus, segura em suas mãos. Pai, de igual forma, Senhor, te apresento o Wesley, Senhor. Meu Deus amado, servo, Pai querido, que trabalha, Senhor, no ministério da tua casa. Eu profetizo, Deus amado, que ele vai voltar. Eu profetizo, Deus amado, que a glória, Senhor, da segunda casa na vida do Wesley, Pai querido, vai ser maior do que a primeira. Eu profetizo na vida dele e da Nina, Pai querido, que a fome espiritual, a fome de te buscar, Senhor, vai ser maior do que a da primeira. Senhor da glória, continua agindo, continua operando. Toma a tua serva Lília, Pai querido e amado. Abençoa a tua filha, sustenta, fortalece. Toma, Senhor, os demais, Pai querido. De igual forma, Senhor, vai alcançando, vai fortalecendo, vai entrando com providência, meu Deus, nas áreas, Pai querido, que a tua serva necessita, Pai querido, da tua ajuda. Senhor, meu Deus, continua operando o milagre, continua operando a restauração, continua, Pai querido, entregando, Pai, a vitória a cada um, Senhor. Senhor, Deus, te glorificamos, Pai, por esses momentos, esses minutos, Pai, que estamos aprendendo de Ti, Senhor. E amado, toma tudo nas Tuas mãos e abençoa, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bye. Tira a foto, gente. Ah, a foto. Esqueci da foto. Estou eu aqui se despedindo. Ué, a Lília saiu, né? Faltou a Lília na foto. Ué. Mas vamos tirar. Saiu, ela saiu. Mas vamos tirar a foto, gente. 1, 2, 3 e... Oi. Deus abençoe a cada uma de vocês, tá? Em nome de Jesus e a nossa família também. Amém. Até terça.